Olá, eu sou a Bruna e sejam todos bem-vindos a esse canal. Como dá para ver na capa do vídeo ou então no vídeo, o tema é o Senhor Jesus está presente na vida das pessoas. E para começar a falar isso, eu não vou falar em meu nome, vou falar em nome do Senhor Jesus, o Deus de Israel, de Jacó. Para isso vamos pedir a presença do Espírito Santo aqui. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei nele o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Senhor, ilumina minha mente, para que tudo o que eu falar não seja pelo meu próprio entendimento, mas para a sua glória e para a glória do seu próprio nome, e não para a minha glória. Amém. Aqui tem alguns barulhos, mas por favor não liguem os barulhos, mas sim a mensagem do vídeo. Bom, para começar, eu vou ler aqui no livro de Marcos, capítulo 1, verso 12 a 13, onde diz assim: Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui mostra quando Jesus, depois de ser batizado, o Espírito Santo conduziu ele até o deserto. Hoje em dia, o deserto é considerado como aquele momento difícil em que as pessoas estão a passar por uma provação ou alguma coisa está acontecendo em suas próprias vidas. E neste vídeo eu estou aqui para dizer que o Senhor Jesus está presente em todos os momentos das nossas vidas. Ele está presente nas nossas vidas. Ele habita nos nossos corações. Ele vive conosco, ele nos observa, vê tudo que a gente faz e como a gente age em meio às dificuldades da vida. Eu escrevi alguns apontamentos aqui, então vou cabular um pouco, porque eu escrevi para não esquecer e não falar coisas em vão. Aqui diz assim, eu escrevi, sim. Nós nos perguntamos muitas vezes, quando passamos por momentos difíceis, onde está Deus? Porque Ele não nos ajuda. Pensamos que Deus nos abandonou, mas eu estou aqui para dizer que Deus não abandona ninguém, que Ele está presente, que Ele habita nos nossos corações e observa tudo que a gente faz e como a gente age. Ele analisa como nós agimos. E a pergunta que fica para nós é como nós agimos quando estamos a passar por momentos difíceis nas nossas vidas. Abandonamos a Deus ou continuamos firmes? A nossa fé vai viver ou vai morrer nessas dificuldades? Essa é a pergunta que fica. Estou a sentir aqui uma sensação muito estranha. Eu acho que é o Espírito de Deus. Essa é a presença que fica. Essa é a pergunta que fica. Ainda vendo aqui na minha cábula. E também Deus nos pergunta para nós: o que mais importa para nós? Estarmos bem de vida? Ou seguirmos o Senhor mesmo nas circunstâncias difíceis? O que mais importa para você, para mim e para todos que se dizem ser cristãos e que acreditam que Cristo está vivo, ressuscitou? Se Cristo realmente está vivo, se Ele ressuscitou, é porque Ele está conosco. E se Ele está conosco, Ele não está só nos momentos bons, também está nos momentos difíceis. Naqueles momentos em que nós pensamos que Deus nos abandonou, que não vemos saída. Mas é nesse momento que Deus está provando o seu coração para saber se você vai se tornar fiel a Ele nos momentos bons quanto nos momentos maus. Ou será que você só está bem com Deus quando tudo está bem com a tua vida? Não deve ser assim. Devemos estar com Deus em todos os momentos. Devemos se apegar à nossa fé
E, ao se apegar à nossa fé, continuar acreditando que Deus é conosco. Aquele batismo que a gente recebeu, aquele Espírito Santo que a gente recebe, que é o Espírito de Deus que habita em nossos corações, está sempre conosco, não nos abandonou no dia do nosso batismo. Depois do batismo, o Espírito Santo nos deixou. O Espírito Santo não nos deixa. Deus não nos abandona. Ele habita no coração daqueles que verdadeiramente acreditam nele e que esperam nele. Eu acho que a câmera do telefone está tudo a ficar escura, por isso eu estou a apertar aqui. Tudo a apertar e aqui. Aqui também tem umas galinhas. Sim. Sei que para nós às vezes é muito difícil poder acreditar em dias melhores com tanta dificuldade. Mas aqui em Hebreus 13, 7 a 8, só 7, verso 7 a 8 mesmo, nos diz: lembrem dos primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram e imitem a fé que eles tinham. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Aqui nos diz que Cristo é mesmo, ontem, hoje e sempre. E nós devemos confiar, devemos imitar aqueles que foram nossos líderes espirituais, como Abraão, que foi o pai da fé. Devemos agarrar a nossa fé, acreditando que Cristo está conosco em todos os momentos. Assim como Cristo passou pelo deserto, nós também passamos por dificuldades e somos tentados, mas Deus cuida de nós. Cristo foi cuidado pelos anjos. A passagem que lemos diz isso. E nós somos cuidados diretamente por Deus. Ele nos ama. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para vocês e que de alguma maneira tenha vos ajudado. Chegamos no fim do vídeo e eu desejo para você a paz do Senhor. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Até o próximo vídeo. Olá, eu sou a Bruna e sejam todos bem-vindos a esse canal. Como dá para ver na capa do vídeo ou então no vídeo, o tema é o Senhor Jesus está presente na vida das pessoas. E para começar a falar isso, eu não vou falar em meu nome, vou falar em nome do Senhor Jesus, o Deus de Israel, de Jacó. Para isso vamos pedir a presença do Espírito Santo aqui. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei nele o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Senhor, ilumina minha mente, para que tudo que eu falar não seja pelo meu próprio entendimento, mas para a sua glória e para a glória do seu próprio nome, e não para a minha glória. Amém. Aqui tem alguns barulhos, mas por favor não liguem os barulhos, mas sim a mensagem do vídeo. Bom, para começar, eu vou ler aqui no livro de Marcos, capítulo 1, verso 12 a 13, onde diz assim: logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui mostra quando Jesus, depois de ser batizado, o Espírito Santo conduziu ele até o deserto. Hoje em dia, o deserto é considerado como aquele momento difícil em que as pessoas estão a passar por uma provação ou alguma coisa está acontecendo em suas próprias vidas.
E neste vídeo eu estou aqui para dizer que o Senhor Jesus está presente em todos os momentos das nossas vidas. Ele está presente nas nossas vidas. Ele habita nos nossos corações. Ele vive conosco, ele nos observa, vê tudo que a gente faz e como a gente age em meio às dificuldades da vida. Eu escrevi alguns apontamentos aqui, então vou cabular um pouco, porque eu escrevi para não esquecer, não falar coisas em vão. Aqui diz assim, eu escrevi, sim. Nós nos perguntamos muitas vezes, quando passamos por momentos difíceis, onde está Deus? Porque Ele não nos ajuda. Pensamos que Deus nos abandonou, mas eu estou aqui para dizer que Deus não abandona ninguém. Que Ele está presente, que Ele habita nos nossos corações e observa tudo que a gente faz e como a gente age. Ele analisa como nós agimos. E a pergunta que fica para nós é como nós agimos quando estamos a passar por momentos difíceis nas nossas vidas. Abandonamos a Deus ou continuamos firmes? A nossa fé vai viver ou vai morrer nessas dificuldades? Essa é a pergunta que fica. Estou a sentir aqui uma sensação muito estranha. Eu acho que é o Espírito de Deus. Essa é a presença que fica. Essa é a pergunta que fica. Ainda vendo aqui na minha cábula. E também Deus nos pergunta para nós. O que mais importa para nós? Estarmos bem de vida? Ou seguirmos o Senhor mesmo nas circunstâncias difíceis? O que mais importa para você? Para mim? E para todos que se dizem ser cristãos e que acreditam que Cristo está vivo, ressuscitou. Se Cristo realmente está vivo, se Ele ressuscitou, é porque Ele está conosco. E se Ele está conosco, Ele não está só nos momentos bons, também está nos momentos difíceis. Naqueles momentos em que nós pensamos que Deus nos abandonou, que não vemos saída. Mas é nesse momento que Deus está provando o seu coração para saber se você vai se tornar fiel a Ele nos momentos bons quanto nos momentos maus. Ou será que você só está bem com Deus quando tudo está bem com tua vida? Não deve ser assim. Devemos estar com Deus em todos os momentos. Devemos se apegar à nossa fé. E ao se apegar à nossa fé, continuar acreditando que Deus é conosco. Aquele batismo que a gente recebeu, aquele Espírito Santo que a gente recebe, que é o Espírito de Deus que habita em nossos corações, está sempre conosco, não nos abandonou no dia do nosso batismo. Depois do batismo, o Espírito Santo nos deixou. O Espírito Santo não nos deixa. Deus não nos abandona. Ele habita no coração daqueles que verdadeiramente acreditam nele e que esperam nele. Eu acho que a câmera do telefone está tudo a ficar escura, por isso estou a apertar aqui. Tudo a apertar e aqui. E aqui também tem umas galinhas. Sim. Sei que para nós às vezes é muito difícil poder acreditar em dias melhores com tanta dificuldade. Mas aqui em Hebreus 13, 7 a 8, só 7, verso 7 a 8 mesmo, nos diz: lembrem dos primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram e imitem a fé que eles tinham. Jesus Cristo é o mesmo, ou ontem, hoje e sempre. Aqui nos diz que Cristo é mesmo ontem, hoje e sempre. E nós devemos confiar, devemos imitar aqueles que foram nossos líderes espirituais, como Abraão, que foi o pai da fé. Devemos agarrar a nossa fé, acreditando que Cristo está conosco em todos os momentos.
Assim como Cristo passou pelo deserto, nós também passamos por dificuldades e somos tentados, mas Deus cuida de nós. Cristo foi cuidado pelos anjos. A passagem que lemos diz isso. E nós somos cuidados diretamente por Deus. Ele nos ama. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para vocês e que de alguma maneira tenha vos ajudado. Chegamos no fim do vídeo e eu desejo para você a paz do Senhor. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Até o próximo vídeo.